Está se referindo ao Raimundo, o brasileiro que faz chapéus para 9 em cada 10 celebridades. É isso mesmo? Perguntou Célia, apoplética. Pensei que tinha falado dele para você, interveio Stellinger. Não, tia. A senhora nunca me disse nada. Como pode? Acho que nunca houve abertura para tratarmos desse assunto. Raimundo é um amigo querido. Trocamos cartas. Nós nos encontramos na viagem que fiz à Europa. Ele é casado com uma mulher divina, tem filhos maravilhosos. Agora não saio daqui sem me contar a história de Raimundo. Estelinha contou tudo, desde quando ele foi empregado na casa da mãe dela. Dalva deu sequência, contando sobre o trabalho dele na loja de marocas e de sua ascensão profissional meteórica. Estou pasmada com tanta informação, surpreendeu-se Célia. Fico feliz que goste de moda. E parabéns pelo vestido. Rosana está linda, elogiou Dalva. Viu? Disse Stellinger. O seu vestido, como já falei, é digno de estar na vitrine da loja de marocas do Bois. Dalva fez um muxoxo. Uma pena. A loja já foi glamourosa um dia. A localização não é das melhores, sabe? O ateliê fica no centro da cidade, que anda bem decadente. As boas lojas e boutiques agora se concentram na Rua Augusta, nos Jardins. Mais um motivo que fez Arthur ficar reticente em relação à compra da loja. Adoraria conhecer seu filho, disse Célia. Algo me diz que vocês vão se adorar. Somos da mesma família e não nos conhecemos. Eu sou prima de segundo grau de Stellinger. Os meus pais não se davam muito com Bernarda. Eu, Stellinger e Alfredo, além da Antonieta, mal tivemos contato. Foi no casamento de seus pais, Célia, que eu passei a ter amizade com sua mãe. De vez em quando nos falávamos ao telefone. De mais a mais, eu também me casei, tive filhos. É natural que, com o tempo, fôssemos nos afastando. Você está certa, assegurou Dirce. A família e a rotina nos mantiveram afastadas. Precisamos retomar o contato, nos ver mais vezes, mesmo que eu more no Rio e você, em São Paulo. Se você é prima de segundo grau do meu pai, disse Célia, levando o dedo ao queixo, o Arthur é meu primo de terceiro grau? Seria isso. Não importa o grau de parentesco, observou Dalva. Quer dizer, pode ser importante no caso de você e Arthur se darem bem. Célia enrubesceu. Você é uma moça bonita e simpática, tornou Dalva. Meu filho, modéstia à parte, é um moço bonito e simpático. Ele não namora. E você? Também não. Quem sabe? Sondou disse. De repente, sua cara metade pode estar em outra cidade. Mãe, protestou Célia. Está querendo me casar? Todas riram. Estelinha percebeu que Célia não estava confortável e mudou o assunto. É tão bom manter amizade com pessoas de que gostamos. Também acho, concordou Dalva. Eu tenho mais contato com os familiares do meu marido. Sinto falta de estar perto de pessoas com as quais tenho afinidade. Eu também, admitiu Stellinger. Meu círculo de amizades é bem pequeno. Eu me relaciono bem com Dirce, Alfredo e com as crianças. Stellinger foi discreta e não quis comentar sobre a frieza de Cleonice em relação a ela. Adoro quando nos chama de crianças, tia. Aos nossos olhos, afirmou Stellinger, você e seus irmãos sempre serão nossas crianças. Continuaram a conversa animadas. Logo foram chamadas para se dirigirem à mesa principal. Os noivos estavam prestes a cortar o bolo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 20. O vestido de Rosana foi matéria da revista Desfile, e Célia,
que trabalhava numa boutique em Ipanema, ganhou fama da noite para o dia. Nesse meio tempo, quis ir a São Paulo. Desejava conhecer a loja que um dia pertencera a Marocas do Bois. Só estava um pouco preocupada com Dalva. Ela não parava de falar do filho e essa pressão a incomodava um pouco. Mesmo assim, decidiu viajar. Por trás desse desejo, havia a vontade de ir à casa da avó. Nunca entendera, ao certo, por que Bernarda não se relacionava com eles. Ela nem sequer a conhecera. Mas era algo íntimo, dela. Célia não comentou com os pais que desejava ir à casa da avó. Assim que desembarcou, Célia hospedou-se num hotel no Largo do Aroche. Dali, poderia ir a pé até a loja, na Barão de Tapetininga, que anos antes fora o reduto de modistas e grandes lojas de moda. O telefone do quarto tocou e ela atendeu. A recepção a informava de que Dalva estava no saguão do hotel. Célia desligou o telefone e olhou-se no espelho. Gostou da imagem que viu. Vestia um macacão estilo patchwork que ela confeccionara com sobras de tecidos, calçava sapatos plataforma. A maquiagem era discreta e os cabelos permaneceram soltos. Das filhas de Dirce, era a que mais herdara traços da família da mãe. Célia tinha a pele morena, os cabelos eram crespos e volumosos. Tinha um corpo bem feito. Do pai, herdara a altura. Célia era uma mulher alta para os padrões. Ligadíssima em moda, vestia-se de maneira irreverente. Chamava a atenção de homens e mulheres. Flertava com todos, mas não queria saber de namorar por hora. O desejo de prosperar no ramo da moda falava mais alto. Célia desceu e, quando viu Dalva, correu até ela. Abraçaram-se e ela disse, empolgada: "Minha primeira viagem a São Paulo, acredita? Pensei que já tivesse vindo. Nunca esteve com sua avó Bernarda?" "Não. Não conversamos sobre isso na festa de casamento do seu irmão. Papai nunca teve boa relação com ela. Quer dizer, ela nunca teve boa relação com o papai. Ou mesmo com tia Estelinha. A sua avó não aprovava o namoro de seu pai com sua mãe. Por causa da cor da pele. Infelizmente, Bernarda deixou-se levar pelo preconceito. Não aceitou sua mãe como nora. Eu estava no casamento de seus pais. Vi os chiliques de Bernarda. Um horror. Sei. Mamãe sempre falou muito bem de você. De como a tratou com dignidade e respeito. Claro. Por que não a trataria dessa forma? Eu nunca fui de dar largas a qualquer tipo de preconceito. Sorte ter um marido que pensa como eu. Criamos nossos filhos ensinando-os a respeitar todas as diferenças, o próximo. Isso é bom. Em casa fomos ensinados da mesma forma, embora eu tenha uma irmã que não pensa assim. Ah! Depois conto melhor essa história. Estou animada para bater pernas. Está com fome? Um pouco. Na verdade, eu queria um docinho antes de irmos até a loja. Venha comigo. Vou levar você até uma doceria fantástica. Fica pertinho. Célia concordou. Foram caminhando pelo Aroche e tomaram a direção da Vieira de Carvalho. Entraram na confeitaria do que e Célia quis um quindim. Dalva escolheu uma bomba de chocolate. Ao abrir a bolsa para pagar, Dalva proibiu. Não, senhorita. Você é minha convidada. Esse docinho é para adoçar a sua estada na cidade, que ela seja tão doce e saborosa quanto esse quindim. Obrigada. Você é tão gentil, afirmou Célia. Comeram os docinhos e tomaram um cafezinho. Na saída, Célia, mexendo os braços enquanto falava, quase esbarrou num casal que andava de mãos dadas, grudadíssimo. Por um instante, ela observou a maneira como eles olhavam um para o outro.
A moça tinha um olhar apaixonado e o rapaz, pelo que parecia, fazia tudo para agradá-la. Dalva a cutucou. Foi até a lua e voltou? Célia riu-se. Eu viajei um pouco. Está vendo aquele casal próximo ao balcão? Dalva os viu e fez sim com a cabeça. Eles me parecem tão apaixonados. De fato, concordou Dalva. Parecem estar vivendo um conto de fadas. Acho tão lindo. Você é romântica. Sou, sim, admitiu Célia. Adoraria conhecer alguém com quem pudesse viver uma história de amor. O que foi? Algo me diz que você e Arthur vão se dar bem. Célia riu novamente. De novo dando uma de cupido. O que é isso, Dalva? Não sei explicar. Mas você e Arthur vão se dar bem. Sinto isso. Não quer dizer que vamos nos apaixonar e casar. Podemos ser amigos. Bons amigos. Continuaram a conversar e, alguns minutos depois, estavam em frente à loja. Célia não gostou muito da aparência. O imóvel estava envelhecido, com pintura descascada, manchas de umidade na fachada, e o entorno não tinha mais o glamour de anos atrás. Nessa época, o centro da cidade estava à deriva, assim como acontecia em outras capitais do país. As manequins da vitrine trajavam vestidos feitos para a noite, para festas. Não era o tipo de moda com a qual Célia se identificava. Entraram na loja e uma simpática vendedora os atendeu. Quando viu se tratar de Dalva, a moça abriu largo sorriso. Dona Dalva. Quanto tempo? Elas se cumprimentaram com beijinhos e Dalva apresentou Célia à moça. Esta é Joana. Cumprimentaram-se e ela prosseguiu. Joana é a neta de Sebastião, motorista que trabalhou para a Bernarda. É mesmo? Indagou Célia, surpresa. Sim, concordou a mulher. Meu avô Sebastião trabalhou muitos anos na casa de sua avó. Será que ele poderia me dar informações sobre ela? Quis saber Célia. Infelizmente, vovô faleceu faz alguns anos. Que pena, e, virando-se para Dalva, perguntou. Não tem nadinha de informação? Eu sou a última pessoa para quem deve perguntar sobre Bernarda. Nós não temos convívio. Para falar a verdade, nunca estive com ela. De mais a mais, são questões delicadas de convívio, ou a falta dele, que abraçam muitas famílias. Nós não crescemos com raiva ou qualquer ressentimento em relação a Bernarda. Simplesmente, é alguém que nunca fez parte de nossas vidas. Compreendo, concordou Célia. Nesse instante, surgiu próximo ao balcão um rapaz alto, corpo atlético, com bigode bem aparado. Vestia-se com apuro e era bem atraente. Seus dentes, perfeitamente enfileirados, realçavam o sorriso. Dalva abriu os braços e disse num tom amável. Meu filho. Que saudade. Eles se abraçaram e Arthur a beijou várias vezes no rosto. Mamãe, precisa se acostumar com a ideia de que cresci e que preciso ter meu canto. Sei disso, mas é difícil uma mãe se separar do filho. Até ontem, você vivia em casa. Eu e mais 2 irmãos. É verdade, ela disse numa voz baixa, demonstrando, claramente, que Arthur era seu filho preferido. Deixa eu lhe apresentar. Esta é a Célia, de quem lhe falei. Ele é a médium de cima a baixo. Achou Célia uma moça bonita, atraente. Abriu largo sorriso e a cumprimentou. Prazer. Seja bem-vinda a São Paulo. Obrigada. Além de bonito, é muito simpático. Ele corou levemente. Direta. Gosto de gente assim. A simpatia entre ambos foi automática. Dalva percebeu e alegrou-se.
Não falei que vocês iam se dar bem? Ainda tenho bom faro para juntar as pessoas. Mãe, protestou Arthur. Mal conhecia Célia e já quer me arrumar uma namorada. Que mal há nisso? Desde o primeiro momento que botei os olhos na Célia, gostei dela. Seria uma nora e tanto. Arthur revirou os olhos nas órbitas. Isso não implica que vamos nos casar na semana que vem. Jonas sorriu e perguntou. Querem um café? Todos assentiram e ela prosseguiu. Vou lá dentro preparar um café fresquinho. Célia observou o interior da loja e comentou com Arthur. A loja tem um ar de construção antiga. Você é muito educada, observou Arthur. A palavra certa seria decadente. A loja estacionou em 1940. E os vestidos da vitrine? Apontou. Não combinam com o estilo de vida contemporâneo. Tem razão, concordou Célia. Uma pena. Por isso não quero investir na compra do imóvel ou mesmo na marca Marocas do Bois. Gostaria de ter a minha própria marca. Arthur desenha que é uma beleza, disse Dalva. Mãe, exclamou. Quanta propaganda. Se é para enaltecer seus feitos, por que não? É verdade, aqui é seu Célia. Por que não valorizar seu potencial? Se você é criativo e desenha bem. Ele animou-se e abaixou-se atrás do balcão. Apanhou uma pasta grande e mostrou a Célia alguns croquis. Ela surpreendeu-se e animou-se. São todos desenhos seus? Sim. Não disse que ele é um artista. Interveio Dalva. É, sim. Tenho de concordar com sua mãe, Arthur. Você tem ideias maravilhosas. Combinam com as minhas. Ela tirou da bolsa a revista que mencionara seu vestido de noiva. Abriu o exemplar e mostrou a Arthur a matéria e a foto. Não posso crer, disse ele. É um dos vestidos mais lindos que vi em toda a minha vida. Moderno, elegante. Amei. Parece que temos ideias bem parecidas acerca de moda. Eu tenho vontade de ter uma marca própria e criar roupas jovens, coloridas, alegres. Eu também, disse ele num tom desanimador. O que foi? Quis saber Célia. Por que disse nesse tom baixo astral? Porque eu só trabalho nesta loja por não ter tido oportunidade de trabalhar em outro ateliê. Eu fiz contabilidade, mas não gostaria de trabalhar no escritório. A bem da verdade, estudei porque meu pai insistia, sabe? Ele sempre achou que seus filhos tinham de prestar concurso, trabalhar no Banco do Brasil, coisas do tipo. Sei como é isso. Tenho amigos que estão deixando de seguir carreira naquilo que gostam porque os pais acham que eles têm de seguir essa ou aquela carreira, minando a criatividade, cortando o barato desses jovens. Pois é, Arthur aqui é seu. Célia prosseguiu. Graças a Deus, lá em casa, nunca sofremos esse tipo de intervenção. Eles riram e ela continuou. Meus pais sempre nos deixaram à vontade em relação à escolha de nossas carreiras. Que bom que tem pais assim, declarou Arthur. O seu pai só quis que estudasse contabilidade por conta da facilidade de arrumar emprego. Dalva defendia a posição da família. Sei, mãe. Entendo. Vou lhe confidenciar algo, sussurrou Dalva a Célia. O que é? Arthur acabou de concluir um curso de desenho e matriculou-se num curso de corte e costura. Isso é fantástico, observou Célia. Que bom, Arthur. Sim. Só pude fazer isso depois que tive condições de sair de casa. Só eu sei desses cursos, confidenciou Dalva. Meu marido não gosta muito quando Arthur fala sobre moda, costura. Meu pai acha que só as mulheres se interessam por corte e costura. Nossa! Que atitude preconceituosa! Não existe profissão de homem ou de mulher.
Existe o que nos toca, nos faz bem, que anima a nossa alma. Isso sim é o que vale. O resto é resto. Arthur adorou o jeito como Célia discursava sobre variados temas. Você é ótima, Célia. Gostei muito de você. E eu de você, Arthur. Ele consultou o relógio e perguntou. Tem planos para hoje à noite? Não. Aliás, estou com as noites livres. Reservei as manhãs para ir a 25 de março para ver tecidos e... arriscou, ir à casa da minha avó. E mesmo? Dalva surpreendeu-se. Aproveitar que estou na cidade. De repente. Eu posso acompanhá-la para ver os tecidos, se quiser. E a loja? Quis saber Dalva. Quem vai tomar conta? Eu vou. Era a voz de Joana, que chegava com uma bandeja com xícaras, biscoitinhos e uma térmica. Eu tomo conta. Afinal, essa loja anda às moscas. Freguês, que é bom, não entra. E sobre hoje à noite? Estou livre. Então está combinado, empolgou-se Arthur. Vamos jantar. Apenas me passe o endereço do hotel. Eu moro aqui perto. Poderíamos nos encontrar às 8. Perfeito, tornou Célia, animada. Às 8 em ponto estarei no saguão do hotel. Trocaram mais algumas palavras. Despediram-se e Dalva apanhou um táxi para casa. Célia decidiu caminhar pelo centro da cidade. Ainda era começo da tarde e havia um bom tempo até encontrar Arthur para o jantar. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 21. Às 8 em ponto, Arthur entrava no hotel. Célia sorriu ao vê-lo. É pontual, como eu. Adoro pessoas pontuais. Eu também. Ele pigarreou e logo atrás apareceu um rapaz, rosto agradável. Ele o apresentou a Célia. Esse é Clovis. Um amigo querido. Célia o cumprimentou. Prazer. O prazer é meu. O Arthur me falou tanto de você. Queria muito conhecer a moça do vestido de noiva que foi matéria na revista Desfile deste mês. Você viu? Ela quis saber. Claro. Vi-lhe. Embora não seja do ramo, adoro moda. Célia, o Clovis estudou na Sorbonne, em Paris. Claro que conhece e adora moda. Está pagando uma de humilde. Jura? Ela surpreendeu-se. Você estudou na Sorbonne? Que máximo. É professor de história na USP. E praticamente meu irmão. Você é que é irmão, confessou Clovis, comovido. Na verdade, Célia, sofri muito, fiquei muito mal com o término de um namoro. Se não fosse o Arthur a me dar ombro. Por isso eu o trouxe para jantar conosco, Célia. Ele ainda está com o coração machucadinho. Tocou no peito do amigo. Não se importa de ele ir conosco. De maneira alguma. Simpatizei com você, Clovis. E eu com você, Célia. Vou lhe apresentar alguns amigos que, tenho certeza, você vai adorar. Não acha que ela vai se dar bem com a Marinês? Indagou. Clovis Arthur. Com certeza. Quem é Marinês? Quis saber Célia. Uma amiga muito querida. Passou por um perrengue. Depois eu te conto melhor. Arthur olhou no relógio e disse. Vamos. O restaurante é aqui perto do hotel. Podemos ir a pé. Célia concordou e os três seguiram até o restaurante, conversando animados. Pareciam amigos de longa data. Se tivessem como acessar o passado, teriam certeza disso. Naquela mesma noite,
No Rio, Marcílio, já instalado no apartamento que fora de Décio, sentado no sofá, refletia sobre os últimos acontecimentos. Ele travara amizade com Décio Nunes, renomado professor da universidade onde trabalhava, e o admirava. A morte de Décio o abalara profundamente, e receber a notícia, tanto de que era filho legítimo dele quanto saber que herdara praticamente todos os seus bens, mexera profundamente com suas emoções. Da noite para o dia, soubera quem era seu pai de verdade e tornara-se um homem rico. Não. Rico, não. Milionário. O dinheiro não lhe subia à cabeça, pois Marcílio tinha os pés bem fincados no chão e não se deixaria corromper pelo lado ruim de ter tanto dinheiro, como ter poder sem limites, humilhar pessoas, corromper autoridades, etc. Não, ele era um bom rapaz, de coração puro e sentimentos nobres. O que o afligia, no entanto, tinha sido saber como fora concebido. A maneira bruta e animalesca como Décio possuíra sua mãe o estava deixando sem dormir. O homem que tanto admirava tinha um lado sombrio. Era como se descobrisse que Décio fora uma espécie de um médico e eu monstro, obra em que a personagem da literatura universal tinha duas personalidades. Um lado bom, estilo gente fina, e outro, horrível, péssimo, de gente ruim. Ele tomou um uísque e continuou matutando. Marcílio trabalhava tanto que não tinha muitos amigos. A maioria era formada por colegas da universidade, geralmente casados e com filhos. Lembrou-se do primo Nicolau. Eles tinham alguns anos de diferença, mas se davam bem. Ligou para a casa da tia Dirce. Quem atendeu o telefone foi Antonieta. Oi, bonitinha. Oi, má, ela exclamou, contente. O Nicolau está? Peraí que vou chamar ele, disse na sua vozinha infantil e divertida. Alguns momentos depois, Nicolau atendeu. Fala, primo. O que foi? Estou me sentindo muito só. Gostaria de companhia para jantar fora. Topa? Claro. Não tem compromisso? Não. Hoje eu ia ficar de bobeira, vendo novela com meus pais. Então vamos jantar. Eu bebi um pouco e não gostaria mesmo de dirigir. Eu passo e te pego, pode ser? Que horas você passa aqui? Vou tomar um banho rápido e trocar de roupa. Daqui 1 hora eu passo para te apanhar. Combinado. Também vou tomar banho e o aguardo na portaria. Desligaram o telefone e, dali 1 hora, Nicolau estacionou o carro na calçada, de frente ao prédio. Marcílio entrou no carro, cumprimentaram-se e foram conversando amenidades pelo caminho. Escolheram jantar num badalado restaurante que tinha sido inaugurado havia pouquíssimo tempo. Marcílio abriu-se com Nicolau e lhe contou sobre como se dera o envolvimento da mãe com Décio. Depois de escutar tudo, Nicolau mordiscou os lábios e bebericou seu drink. Que chocante, concluiu. Não precisaria de motivos, mas essa história cabeluda me faz amar e admirar mais ainda a tia Estelinha. Eu também, Nicolau. Hoje eu tenho mais respeito e consideração pela minha mãe. Qual o problema, então? Você tinha uma imagem do professor Nunes. Depois de saber que ele foi seu genitor e a maneira calhorda como abusou de sua mãe, bem, claro que a imagem foi arranhada. No entanto, nada diminui o que você sentia por ele. A bem da verdade, tenho certeza de que o acidente em Londres e a maneira como teve de sobreviver dali em diante foram fatores fundamentais para o Décio mudar radicalmente o jeito de ser. Nada vai apagar o que ele fez no passado, mas, convenhamos, ele tentou ser uma pessoa melhor. Isso é verdade. Eu penso nisso e tenho medo de que, usando o dinheiro da herança, possa ferir minha mãe de alguma forma. Ferir? Não, discordou Nicolau. Não vejo a situação dessa forma.
Ele mostrou ser um homem generoso. Deixou tudo para você e tio Sérgio sem saber que, na realidade, você era filho legítimo dele. Se a vida permitiu que você herdasse tanto dinheiro assim, é porque sabe que vai fazer bom uso dele. Sim. Ajudarei a nossa família no que for preciso, incluindo você e seus irmãos. Afinal de contas, seus irmãos e seus pais são meus únicos parentes. Além disso, doei dinheiro para a ampliação da biblioteca e construção de um novo anexo na universidade. Também conversei com Rosana sobre ampliações na estrutura do centro espírita. Primo, você é, para mim, o maior exemplo de generosidade já visto. Não tem ideia de como me faz bem ajudar indistintamente. Embora não seja frequentador do centro espírita, observou Nicolau, você leva a vida como um verdadeiro espírita. Tenho orgulho de ser seu primo. Marcílio sorriu e convidou. Vamos aproveitar essa bela noite e dar uma esticada. O que sugere? Quis saber Nicolau. Tem um bar que toca música popular de excelente qualidade. Não fica longe daqui. Faz tempo que não frequento um bar. Se bem que nunca frequentei, para falar a verdade. Os dois riram. Então vamos. Convidou Marcílio. Marcílio pediu a conta, pagou e os primos rumaram para o bar. No estabelecimento, lotado de gente, enquanto bebericavam um chopp, Marcílio ouviu uma voz potente, que cantava uma música muito em voga na época. Nicolau sorriu. Essa menina é um estouro. Canta muito bem. Além do mais, é linda, declarou Marcílio. Você e todo o Rio de Janeiro estão se apaixonando por ela. Sabe quem é? O nome dela é Dalila. Esse nome não me é estranho, observou Marcílio. Nicolau divertia-se com a cara do primo. Marcílio estava de queixo caído. Parecia, apenas parecia, que se tratava de amor à primeira vista. Será? Capítulo 22. O jantar corria de forma agradável. Célia sentia-se bem à vontade com os rapazes. Ouviu a história de Clóvis e meneou a cabeça de forma negativa. Esses tipos. É cada história, de arrepiar. Como tem gente que não presta, confessou Arthur. Esse rapaz acabou com a vida do Clóvis. É verdade, Arthur. Fiquei bem ruinzinho. Envolver-me com Henrique foi uma das piores coisas que fiz na vida. Não se culpe por isso, ponderou Célia. Fez o melhor que pôde. Cada um de nós está sempre dando o melhor de si. Dê graças a Deus que se livrou dessa peste. Não sei se você curte, a voz de Arthur era cautelosa, mas o que tem ajudado o Clóvis é. Clóvis ajuntou. Tenho frequentado um centro espírita. Célia abriu um grande sorriso. Eu descobri logo jovenzinha que era médium porque minha mãe vem de família espírita. Não sou praticante e tampouco vou com assiduidade ao centro, mas procuro seguir a doutrina. Lá em casa, praticamos o evangelho no lar. Que coisa boa, exclamou Arthur. Temos mais alguma coisa em comum. Eu leio bastante sobre espiritualidade em geral, ela tornou. Gosto dos livros de Allan Kardec, em especial o Livro dos Espíritos. É um de meus livros de cabeceira, emendou Clóvis. Desde que passei a frequentar um centro espírita, costumo ler o Livro dos Espíritos. Por causa desse amigo, Arthur apontou para Clóvis, eu também adquiri um exemplar e passei a ler. É imperioso que façamos um tipo de leitura que eleve nossa alma, completou Célia. Eu acredito piamente que nascemos e morremos muitas vezes. E renascemos, e morremos, e nascemos de novo, afirmou Clóvis. E assim a conversa seguiu animada. Depois do jantar, Arthur e Clóvis levaram Célia para conhecer lugares que frequentavam no centro da cidade.
Ela encantou-se com os bares e com a presença de jovens bonitos e alegres na Galeria Metrópole. Escolheram um bar e sentaram-se. Clovis quis saber. Está decidida a ter sua própria loja. Interessante. Antes eu pensava em ter uma boutique, mas, depois que desenhei o vestido de casamento de minha cunhada, comecei a acalentar o sonho de ter a minha marca, de eu mesma confeccionar minhas roupas. Por que você e Arthur não pensam em algo em conjunto? Indagou Clovis. Ela e Arthur se olharam e o rapaz prosseguiu. O Arthur adora trabalhar com moda. Só não investe na loja de Dona Marocas porque a localização não é das melhores. Nem tenho dinheiro para isso. Mas pensou em fazer empréstimo no banco, não foi? Indagou Clovis. Sim, isso é verdade. Por que não pensam em sociedade? Quis saber, olhando para Arthur e Celia ao mesmo tempo. A gente mal se conhece, observou Arthur. Nesta vida, salientou Clovis. Não percebem como vocês têm sintonia, afinidades? Celia concordou. Parece-me que esse nosso encontro tem mais a ver com um reencontro. Arthur emocionou-se. Também sinto mesmo. Ela sugeriu. Não gostaria de mudar-se para o Rio e pensarmos em montar uma confecção? Arthur sentiu um friozinho na barriga. Ir embora, assim, do nada. E quer ir embora como? Zombou Clovis. Não sei. Ele quedou pensativo. Acho que uma confecção funcionaria melhor aqui em São Paulo. Não sei por quê. Celia ficou também pensativa por instantes. De repente, arregalou os olhos. Sabe, rapazes, sempre quis promover uma mudança na minha vida. Não só íntima, de valores, mas também geográfica. Assim que pisei em São Paulo, fui mordida pelo bichinho da paixão. Não sei explicar, mas gostei muito da cidade. Refletiu Clovis. Você pensaria em se mudar para São Paulo e montar a confecção aqui? É isso? Creio que sim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Arthur exultou. Venha. Você já tem 2 amigos que vão ajudá-la em tudo de que precisar. Sei disso. Estou animada. Arthur poderá desapegar-se da loja, animar-se e abraçar um novo empreendimento. É verdade, Arthur concordou. Por falar nisso, um amigo do meu pai tem uma confecção. Está querendo vender porque aposentou-se e deseja viver na praia. Posso falar com meu pai para contatar o amigo dele e, quem sabe, amanhã poderemos visitar a confecção. Eu topo. Celia estava demasiadamente animada com tudo aquilo. E, se vier mesmo para São Paulo, completou Clovis, vamos levá-la para conhecer o centro espírita que frequento. Ele tem uma história tão interessante. Clovis discorreu sobre o que sabia a respeito daquele centro espírita. Diziam que os fundadores faziam trabalhos espirituais de toda a sorte, como amarrações, feitiços e afins. Certo dia, o casal, formado por Zé Iracema, havia sido alertado pelos espíritos de luz de que deveriam praticar o bem e abandonar os trabalhos espirituais que prejudicavam as pessoas. Acataram as instruções dos bons espíritos e passaram a se dedicar à ajuda humanitária, isto é, atendiam as pessoas com o intuito de ajudá-las a viver melhor. Abraçaram o espiritismo com amor e, certa vez, um rico empresário aparecera com a filha doente. Por meio da ajuda dos bons espíritos, o casal a curou e o empresário, por gratidão, dera a eles o galpão onde funciona o centro espírita. Celia ouviu o relato e concluiu. Que beleza! Adoraria conhecer o centro espírita. A gente marca de eu levá-la para conhecer o espaço. E tenho certeza de que você vai se amarrar na Dona Alzira, uma das atendentes. Vamos também apresentar você para Marinês,
declarou Arthur. Estão me arrumando trabalho, espiritualidade, amizade. O que mais falta para eu vir para São Paulo? Ela brincou. Um namorado, sentenciou Clovis. Ou uma namorada, comentou Arthur. Célia sorriu e lhe deu um tapinha no braço. Você me conhece, mesmo? Claro, ele exclamou. Somos farinha do mesmo saco, queridinha. Riram a beça e terminaram a noite entre planos e sonhos, muitos sonhos. Tudo ocorreu de maneira rápida, mas sem atropelos. No dia imediato, Arthur conseguiu com o pai o telefone do dono da confecção. Foram visitar o imóvel. Célia e Arthur gostaram do espaço. As máquinas, na maioria, eram velhas, mas precisavam de pouca manutenção. A documentação e contabilidade estavam em ordem. O proprietário queria mesmo aposentar-se, fazer uma boa poupança com a venda do negócio e ir embora da cidade. Dali a um mês, Célia contratou um advogado especializado, indicação de Alfredo. Ele conferiu os balanços, contas, tudo. Deu sinal verde para a compra. Marcílio deu um pulo na cidade para conhecer o empreendimento. Simpatizou com Arthur, propôs sociedade e deu dinheiro para a compra do negócio. Só vou pedir uma coisa para vocês, solicitou, enquanto almoçavam ali próximo ao hotel em que Célia novamente havia se hospedado. O que seria? Indagou Arthur. Que vocês mantenham os funcionários da confecção. Apenas liberem os que não quiserem mais ali permanecer. Pagamos todos os direitos. Jamais demitiria os funcionários, comentou Célia. Conversamos com todos e apenas o chefe das costureiras não quer mais ficar. Ele trabalhou com o dono desde a fundação da confecção. Não se sente à vontade de permanecer ali com novos proprietários. Tudo bem, avaliou Marcílio. Vocês têm carta branca para contratar, demitir, gerir o negócio. Eu sou aquele sócio que nunca vai aparecer e pegar no pé, riu. O meu negócio será, sempre, a universidade. Preciso apresentar você ao Clovis, comentou Arthur. Ele é professor de história. Leciona na USP. Adoraria conhecê-lo. Mas vai ficar para outra oportunidade. Preciso voltar à tardezinha para o Rio. Célia observou Marcílio e sondou. Essa pressa em ir embora para casa está me cheirando a rabo de saia. É isso mesmo. Marcílio riu com gosto. Priminha, você é perspicaz. Acertou em cheio. Estou meio gamado numa moça. Ainda não me declarei. O que falta para dar esse passo? Ela quis saber. Coragem. Os três riram e continuaram numa conversação agradável. Marcílio, como sempre generoso e de bom coração, pediu a Arthur que ajudasse Célia na compra de um imóvel para ela. Arthur tinha um amigo que queria vender o apartamento, reformado e muito bem decorado, que ficava em Higienópolis. O bairro é bom? Quis saber Marcílio. E como? Exclamou Arthur. Célia vai adorar. É um bairro charmoso e com casas e apartamentos ótimos. Célia abraçou Marcílio e o agradeceu por tudo. Depois de as emoções se amenizarem, ela sugeriu. Estava pensando. O que acha de irmos até a casa de Bernarda? Para quê? Ele perguntou. Por nada. Sei lá, curiosidade de conhecer nossa avó. Ela nunca quis saber da gente, Celinha. Por que ir atrás de alguém que nunca nos deu bola? Sei disso. Só queria tentar. Eu tenho um endereço. Vamos. E rapidinho. Arthur os deixou a sós porque precisava voltar à loja. Eram seus últimos dias de trabalho e ele prometera ao dono cumprir o aviso prévio. Joana, a funcionária que com ele trabalhava, aceitou proposta para trabalhar na confecção e assumir o cargo do chefe das costureiras, que se demitira.
ela exultou de felicidade. Adorava trabalhar com Arthur. Depois de se despedirem, Célia e Marcílio tomaram um táxi com destino à casa da avó. Desceram em frente a um casarão que outrora fora bonito e chamativo. A avenida em que ele se encontrava transformara-se num corredor de fluxo intenso de automóveis e muito barulho. De mais a mais, o casarão dava indícios de que não estava sendo bem cuidado. A grama do jardim, por exemplo, estava bem crescida e pedia para ser aparada havia tempos. Eles notaram, mas nada disseram. Tocaram a campainha. Nete, a única funcionária que ali ainda trabalhava, abriu a porta com vagar e, ao vê-los, caminhou até próximo do portão, um tanto enferrujado. Eles se apresentaram e ela informou que Bernarda estava ausente. Tomaram um novo táxi e permaneceram em silêncio. Célia tentaria visitar a avó mais 3 vezes. Numa delas, avistou a silhueta de uma mulher, que indicava ser Bernarda, por trás da cortina da sala. Tinha certeza de que aquela silhueta refletia o corpo de sua avó. Alguns meses depois dessa tentativa de encontro, soube pela mãe que Bernarda havia falecido. Como Bernarda exigira que, quando morresse, o caixão deveria permanecer fechado, Célia nunca viu, presencialmente, a avó. Nem no caixão. Fez uma prece sentida e a vida seguiu. Capítulo 23. Fazia 3 meses que Marcílio, sempre que podia, ia ao tal bar para ouvir e ver a cantora. Numa noite, porém, tomou coragem e, terminada a apresentação, foi conversar com ela. Apresentou-se. Dalila sorriu e estendeu a mão. Prazer. Obrigada por prestigiar a boa música nacional. Adoro MPB, ele confidenciou. E sua voz é encantadora. Acredito que seja, ela riu. Eu sou boa fisionomista. Você tem vindo bastante aqui no bar. Ele corou. É verdade. Se quer saber, estava havia dias para tentar uma aproximação. Por que não se aproximou? Eu canto, não mordo. Sei. Mas é tão bonita, tão deslumbrante, tem uma beleza que fascina, uma voz de sereia, que nos seduz. Que galanteio. Gostei. Ficaram a se encarar por alguns segundos, sem nada dizer. Dalila tomou a palavra. Eu vou até o camarim me trocar. Gostaria de tomar um drink comigo? Adoraria. Então me aguarde. Já volto. Marcílio voltou à mesa. Não tinha o hábito de fumar, mas, nervoso que estava, pediu um cigarro ao garçom. E um uísque. Precisava de uma dose do etílico para ganhar outra de coragem. Dali a meia hora, Dalila surgiu. Sem maquiagem, com vestido simples. Ela era mais encantadora ao vivo, em cores. Marcílio acreditou, e diria isso sem pestanejar, aos filhos e netos, que naquele momento estava diante do amor de sua vida. E estava. Ele e Dalila engataram namoro e, 6 meses depois dessa noite, casaram-se numa cerimônia discreta, com poucos parentes e amigos. Ela ainda não era uma cantora tão conhecida e o evento ganhou uma singela nota na revista Amiga. Depois de participar como apoio vocal de artistas consagrados como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, e Djavan, por exemplo, Dalila foi convidada por uma gravadora importante para produzir seu primeiro disco. Não se tornou uma cantora famosa, apenas conhecida. Ela gostava de cantar, mas também queria conciliar a vida de esposa e mãe com a de cantora. Especializar-se em cantar jingles para marcas famosas. Ela e Marcílio seriam pais de 2 filhos e, no futuro, de alguns netos. Desses netos, um casal, em particular, tornar-se-ia o xodó, o preferido de Marcílio para todo sempre. Quem seriam? Afetos por quem ele nutrirá amor e carinho.
pessoas queridas que tinham feito parte de sua vida passada. Mais à frente, teremos a resposta. Dirce e Alfredo decidiram oferecer um almoço de despedida para Célia. Certo dia, sentados à beira da piscina, os dois, mãos dadas, conversavam sobre vários assuntos. Num determinado momento, Dirce comentou emocionada: "Veja, nosso Alberto, que ontem estava se desgarrando da mamadeira, se casou. Agora Célia criou asas, tornou-se independente e escolheu seguir a vida na cidade onde o pai dela nasceu. Tínhamos de restabelecer nosso vínculo com São Paulo." A voz dele soou triste. "Fala assim por causa da sua mãe, não?" Ele fez sim com a cabeça e tornou, amuado: "Confesso que, quando Bernarda foi procurar Estelinha e lhe pedir perdão, achei que fosse dar nova chance para que pudéssemos, de alguma forma, nos aproximar. De fato, muito triste ela não ter conhecido os netos. Mamãe não é má pessoa. Foi educada numa época em que mal se tinha espaço para entender ou discutir sobre preconceitos de modo geral. Não estou passando a mão na cabeça dela, longe disso, mas Bernarda deixou-se influenciar por pessoas de índole duvidosa, como a Teresa. Entendo. Uma pena, mesmo, que Bernarda tenha rompido conosco. Por isso criamos nossos filhos para não aventarem a mínima possibilidade de aceitar ideias ou demonstrar comportamentos preconceituosos, sejam eles de qualquer espécie. Não me declaro espírita porque não frequento um centro tampouco estudo os livros de Kardec, mas acredito na eternidade da vida. Aprendi com você sobre sensibilidade e outras questões espirituais. Posso dizer que hoje eu sou um pouquinho." Ele fez um gesto engraçado quase juntando o polegar e o indicador, "apenas um pouquinho melhor, porque tive e tenho você na minha vida." Alfredo emocionou-se e beijou delicadamente a mão de Dirce. Ela também se emocionou. "Eu lido com o preconceito e com olhares estranhos das pessoas desde que me entendo por gente. Eu nasci preta. Você escolheu estar comigo, ao meu lado. Eu o admiro e o amo por tudo isso. Nunca levou em conta a cor da minha pele. Porque não importa a cor da pele, mas o que há dentro dessa pele," ele filosofou. "Uma sociedade harmônica não é a que reverencia pessoas de tez branca, mas pessoas com dignidade, caráter, ética, independentemente da cor da pele." E, voltando à minha mãe. Alfredo refletiu: "Não cheguei a comentar com você, mas a prima de um conhecido meu que está no Rio tinha amizade com minha mãe. Eu soube, por alto, que Bernarda está doente e se recusa a receber visitas. Você gostaria de visitá-la?" Pensei nisso. No entanto, quando Célia me disse que fora até a casa dela e não a encontrara. Não sei, tenho certeza de que Bernarda estava em casa e recusou-se a recebê-la. Dirce teve a sensação de que Alfredo estava certo. Apertou delicadamente a mão dele e o incentivou. "Ligue para a casa dela." "Eu?" "Sim. A sua outra irmã morreu. Seu genro e seu sobrinho também. Não sei como ela se sente nos dias de hoje. Será que está se sentindo solitária e sem coragem de nos procurar?" "Farei isso mais tarde. Vou ligar." Continuaram a prosa, logo voltaram a falar dos filhos. Sorridente e orgulhoso, Alfredo alegou: "Nicolau está indo muito bem no escritório. Logo, eu e Sérgio vamos deixar tudo nas mãos dele. Nosso filho é muito competente no que faz. Tem ideias inovadoras e levou nosso escritório de engenharia a um novo patamar. Parece-me que Cleonice está indo muito bem no curso de engenharia de alimentos. Só nos resta esperar o que será de nossa pequena Antonieta." Ele suspirou. "Você tem um carinho diferente por Antonieta." "Tenho," Alfredo concordou. "Não que ela seja a minha preferida, mas temos afinidades. Isso não tenho como negar. Contudo, eu me preocupo com ela." "Em que sentido?"
Às vezes noto nela um comportamento um tanto irascível. Antonieta se mostra voluntariosa, mandona, parecida com Cleonice. Que, convenhamos, mudou bastante, observou Dirce. A vinda de Inês para nossa casa foi uma bênção. É verdade. Cleonice mudou bastante depois que passou a conviver com Inês. Quando ganhou a Bíblia de presente, passou a ler os salmos em voz alta, lembra? Ele riu e ela continuou. Antes, Cleonice implicava com a cor da pele, com Antonieta. Hoje, ela tem um entendimento acerca de suas origens, aceita-se com naturalidade. E parou de implicar com Antonieta. Olhe, não estou defendendo a Cleonice, a voz de Dirce soou imparcial, mas tem notado como Antonieta trata? Não. Ela trata os irmãos de um jeito, e Cleonice de outro. É respondona, grita com Cleonice. Nunca observei. Pois preste mais atenção, convidou Dirce. Voltando às questões espirituais, eu tenho convicção de que esse jeito delas tem a ver com o passado. Acha mesmo isso? Quis saber Alfredo, sério. Sim. No meu íntimo, sei que as duas apresentam animosidades desde outros tempos. Outra encarnação, você quer dizer? Dirce assentiu. Ele prosseguiu. Rosana poderia ajudar? Por ora, apenas com orações. Mais nada. Continuaram a conversa por mais algum tempo. Logo começou a escurecer e eles se recolheram para a sala. Alfredo ligou a televisão e sintonizou no canal de costume. Acomodou-se no sofá e Dirce desejou acompanhá-lo. Mal se sentou e ouviu os gritos vindos da cozinha. Cleonice, disse Alfredo. E Antonieta, completou Dirce. Capítulo 24. Dirce chegou na cozinha e Inês veio ao seu encontro. Ainda bem que chegou, dona Dirce. Essas duas estão a ponto de se matarem. Cleonice bem que tentava deixar para lá, não dar trela para as bobagens que Antonieta lhe dizia. Mas tinha dias que estava difícil. Nesse momento, ela ameaçava Antonieta com uma colher de pau. A menina, irritada, a encarava. Pensa que, só porque é mais velha e mais grande que eu, pode mandar em mim? Você não é minha mãe. Graças a Deus, disse Cleonice. Jamais teria uma filha como você. Imbecil. Olhos mudos. Era a voz de Dirce. Ela é imbecil, sim, mãe. E burra. Fala errado. Não é mais grande, é maior. Você entendeu, disse Antonieta, raivosa. Você é que é imbecil. Já disse para me deixar em paz, e, virando-se para Dirce, aumentou o tom de voz. Mamãe, já falei que essa fedelha pode andar pela casa toda, mas que, dentro do possível, deixe a cozinha livre para mim. Você não é dona da cozinha. Vai brincar de boneca, ou melhor, observou Cleonice, vai estudar. De fato, Antonieta não era feita aos estudos e estava prestes a repetir o ano letivo. Infelizmente, havia nela muitas camadas de orgulho e mimo que precisariam ser desfeitas de acordo com as novas experiências que a vida lhe apresentava. Além do mais, conforme a idade avançava e ela começava a deixar de ser criança, seu espírito reconhecia em Cleonice um antigo desafeto do passado. E o relacionamento entre ambas só poderia escolher duas estradas: da reconciliação ou do acúmulo de desentendimentos e intrigas. Antonieta respondeu. Já disse que você não manda em mim. Se não estudar, vai repetir de ano. Saiba que nenhum de nós repetiu de ano. Claro, adotado deve ter nascido burrinha. Não fale assim com Antonieta, censurou Dirce. Ela me provoca, mãe. Não tenho nervos de aço. Não gosto quando brigam. A voz de Dirce se fez firme.
Não quero as duas se atacando. Vocês são irmãs, por Deus. Cleonice gargalhou. Mexendo a colher de pau, comentou, sarcástica. Ela não é minha irmã. É filha da empregada que a senhora, encarecidamente, decidiu trazer para casa. Não. Ela é sua irmã. Cleonice aproximou-se de Antonieta e bramiu. Você não é minha irmã. Você é adotada. Foi encontrada na lata de lixo, riu novamente. Antonieta odiava quando diziam que ela fora encontrada na lata de lixo. Fungou nervosa, levou as mãos à cintura e disparou. Eu sou adotada e posso ter sido encontrada no lixo, mas sou branca, e você é preta. O silêncio se fez mortal. Cleonice jamais esperaria que Antonieta, ainda uma menina, lhe dirigisse a palavra em tom tão preconceituoso. Ela deu um passo para trás. Sentiu-se a pior criatura do planeta. Dirce aproximou-se de Antonieta e a encarou, séria. Por Deus! Quem a ensinou a falar assim? Ninguém, respondeu Antonieta. Ela é preta. Vai ter uma vida ruim. Eu sou sua mãe e sou preta. Por acaso minha vida é ruim? É assim que você vê? Cleonice voltou para o fogão e foi difícil conter as lágrimas. Antonieta deu de ombros. Você é diferente. É minha mãe. É preta, mas é minha mãe. Cleonice é uma preta chata. Salvo um beliscão no braço ou um tapinha no bumbum, disse Alfredo, nunca foram de bater nos filhos. Acreditavam no diálogo. Tanto que havia matriculado Antonieta numa escola que seguia o método construtivista de Jean Piaget, educador que acreditava que a aprendizagem deve se dar em todos os ambientes frequentados pela criança, sendo intermediada e incentivada por educadores e familiares. Ela aproximou-se de Antonieta e meteu o dedo em riste diante do seu rosto. E ainda menina, mas aprendeu desde cedo a não ser uma pessoa preconceituosa. Sempre lhe ensinamos o respeito a todas as pessoas, independentemente de cor da pele, classe social. O que deu em você? Nada. A partir de hoje, exijo que respeite sua irmã e todas as pessoas que encontrar na vida. Está bem, ela bufou. Antes de sair da cozinha, porém, Antonieta sussurrou. Tchau, Zira. O quê? Cleonice enxugou as lágrimas e não podia acreditar no que havia escutado. Nada. Mãe, indignou-se Cleonice. Ela me chamou de Zira, a macaca do filme O Planeta dos Macacos. Você disse isso mesmo, Antonieta. Ela riu baixinho e, na soleira da porta, confirmou. Sim. Dirce perdeu a cabeça. Correu até a porta e deu um tapa na boca de Antonieta. Ambas se assustaram. Dirce jamais faria algo assim, mas também indignou-se. Nunca pensei que chegasse a bater num filho. O que acontece com você, Antonieta? Ela não respondeu. O tapa a assustara e ela abriu o berreiro. O choro alto chamou a atenção de Alfredo, que veio até a cozinha a passos largos. O que foi? Mamãe me bateu. Era a voz chorosa de Antonieta. Ele encarou Dirce e ela lhe contou toda a história. É verdade o que sua mãe relatou, Antonieta? Ela não respondeu. Tinha muito respeito por Alfredo e sentiu vergonha. Ele insistiu na pergunta e ouviu um sim bem baixinho. Pois bem, a voz dele era firme, já para o quarto. Está de castigo. Só saia de lá quando eu chamar. Ela assentiu e subiu para o quarto. Ele aproximou-se de Cleonice e quis saber. Você está bem, Cleonice? Como posso estar bem se, dentro de casa, sou alvo de preconceito e zombaria? Alfredo passou as mãos nos ombros dela, transmitindo força e coragem. Não fique assim, minha filha. Antonieta ainda é criança.
Ela o cortou. É uma criança mimada, respondeu Ana. Quando criança, posso ter agido como ela, mas Antonieta parece não ter limites. Quem vai botar um freio nessa garota? Cleonice desabafou. Alfredo não soube responder. Tomou Dirce pela mão e foram para a sala. Era imperioso que trocassem ideias para, mais tarde, terem sensibilidade no trato. Com Antonieta. E com Cleonice. Inês, que presenciara toda a cena, aproximou-se de Cleonice. Não fique chateada. Ela é apenas uma garota. Ela não gosta de mim, Inês. E você não gosta dela. Não sei explicar. Sei que sou explosiva e não sou tão simpática. Se quer saber, quando passei a ler as escrituras, tive a chance de encarar meus defeitos. Não sou má pessoa, contudo, preciso confessar que Antonieta me tira do sério. Vamos orar? Orar? Depois de tudo o que ela me disse. Chamou-me de Zira. Se ela me trata assim agora, como vai me tratar quando for adulta? Inês quedou pensativa. E em seguida tornou. Desligue o fogo. Por quê? Deixe o fogão por hora. Vamos à edícula para orar. Não sei rezar direito. Não importa. Venha. Vamos acender uma vela para o seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda? Sim. É uma espécie de protetor invisível. Como os anjos da Bíblia. Isso mesmo. Quanto mais você se sintonizar com ele, mais fácil será lidar com as adversidades da vida. Jura? Inês assentiu. Gostava muito de Cleonice. Queria que ela, de certa forma, pudesse restabelecer a paz interior e aprender a conviver com as diferenças. Foram até a edícula, onde Inês montara um pequeno oratório. Nele havia uma linda escultura de Nossa Senhora e, ao lado dela, uma estátua representando São José. Essas imagens representam os pais de Jesus. Cleonice sorriu. Inês começou a orar baixinho a Ave Maria e, na sequência, o Pai Nosso. Cleonice seguiu nas palavras e logo seu coração serenou. Dali em diante, toda vez que algo desagradava Cleonice, ela se dirigia à edícula e orava diante das imagens. Aquilo lhe transmitia enorme bem-estar. E, até seus últimos dias de vida, Cleonice cultivaria o hábito de rezar. Capítulo 25. O tempo foi seguindo seu curso. Alguns meses e anos se passaram. Era entardecer na bucólica cidade astral onde viviam Corina e Deodato. Os dois caminhavam calmamente por entre as alamedas arborizadas. Às vezes, paravam para apreciar um bando de borboletas que se alimentavam do néctar das flores. A natureza é belíssima, seja nesta dimensão, seja no planeta, Deodato suspirou. Corina apertou levemente a mão dele. Ao menos, parece que temos indícios de que, ao reencarnar, você vai abraçar questões relacionadas ao meio ambiente. Assim como eu. Adorar animais, não, meu amor? Por falar nisso, precisamos ir com mais tempo à colônia de São Francisco de Assis, responsável por acolher os bichanos que desencarnam. Vamos arrumar tempo para isso, observou Deodato. Graças a Deus, há muitos espíritos reencarnantes que desejam restaurar a fauna e a flora do planeta. Espero ser um desses espíritos. Corina observou o sol se pondo e comentou. Precisamos acelerar os passos. Mag e Hilário os esperam. Deodato fez sim com a cabeça. Seguiram até pararem de frente a um prédio enorme, todo envidraçado, com flores coloridas em vários matizes descendo em cascata do topo do prédio. Corina fechou os olhos e aspirou o delicado perfume das flores. Em seguida, seus olhos fixaram-se numa placa de bronze em que estava escrito:
Departamento de Orientação e Auxílio à Reencarnação. Eles conheciam o prédio. Encontravam-se naquela dimensão havia um bom tempo. Corina e Deodato estavam desencarnados havia muitos anos. Tinham sido pais de Estelinha numa vida passada e desejavam, se fosse possível, tornar-se pais dela em nova etapa reencarnatória. Todavia, Estelinha estava encerrando mais um ciclo reencarnatório. De acordo com o estado emocional dela, após o desencarne, é que o saberiam, de fato, se ela teria condições de se refazer por determinado período e reiniciar a trajetória terrena. Ao chegarem à sala da reunião, encontraram Magda. Hilário virá em poucos instantes. Era a voz doce de Magda. Eles se cumprimentaram e ela considerou. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pela maneira amorosa com que conduziram o reencarne de Rami. Está bem crescidinho e se dando muito bem com Raja. Quando quiserem, poderemos visitá-los. Visitamos Abdu. Ele está bem, encontra-se empolgado com as novas possibilidades de encarnação. É um bom menino, Corina, reconheceu Magda. Teve uma encarnação difícil, viveu limitado de corpo e de mente, ajuntou Deodato. Agora que está mais equilibrado emocionalmente, deseja retornar e crescer. Por falar em crescimento, interveio Corina, gostaríamos de ter notícias de Bernardo e Teresa. Como elas estão? Indagou a Magda. A última vez que estive com Teresa, por exemplo, foi quando ela aceitou a ajuda dos espíritos amigos e deixou-se levar para o pronto-socorro em que eu e Deodato trabalhamos. Depois ela foi encaminhada para outro setor. Pois é, comentou Magda. Ela e Bernarda estão naquela fase de colocarem as animosidades em pratos limpos, como se estivessem lavando a roupa suja. No entanto, vou visitá-las. Vamos lhe propor uma nova reencarnação. Que ótimo! Porque elas sempre se deram bem, admitiu Corina. Interessante perceber que as duas se desestabilizam quando o Eurico está por perto. Por essa razão, tornou Magda, Hilário propôs uma nova configuração reencarnatória que poderá ajudá-las a restabelecerem a amizade e melhorarem o convívio com Eurico. Hilário chegou naquele momento. Era um senhor na faixa dos 60 anos, grisalho, cabelos fartos penteados para trás. A barba branca e bem aparada lhe conferia certo charme. Era um homem bonito por fora e por dentro. E era, também, um dos coordenadores daquele departamento. Ele cumprimentou a todos e fez sinal para que se acomodassem no sofá. Ele se sentou numa poltrona e sorriu. Estou muito feliz de reencontrá-los, disse, encarando Corina e Deodato. Nós também, concordou Corina. Sabem que chegou a hora de acertarmos alguns pontos da nova vida. Por isso é que marquei a reunião, observou Hilário. Para falarmos do futuro de vocês e de Estelinha. Ela não tardará em retornar ao nosso convívio. Corina sorriu, emocionada. Ficamos tão felizes quando isso acontece. É tão interessante. Quando um ente querido está prestes a desencarnar, nós, aqui no astral, ficamos felizes. Não vemos a hora de ele aqui chegar. Ao mesmo tempo, completou Deodato, quando esse mesmo ente querido desencarna no planeta, os que o amam se sentem tristes e abatidos. O luto funciona como ferramenta que ajuda o espírito reencarnante a refletir sobre muitos valores, dentre eles, a perda, o vazio, a melancolia. Sabemos disso, Hilário. Era a voz de Corina. É muito importante que as pessoas aproveitem o luto para darem novo significado ao que realmente lhes importa na vida. No atual estágio em que o planeta se encontra, as pessoas estão evitando, fugindo do luto. Assim que alguém na família morre, mal organizam o velório, o enterro ou a cremação. Querem que tudo seja rápido. Não querem encarar a morte de uma pessoa amada, não desejam entender ou aceitar que a vida continua e que, portanto,
aquele desencarne é algo temporário. E que faz parte da vida na Terra, completou Magda. Assim que a gravidez é confirmada, o espírito reencarnante já sabe, de forma inconsciente, que pode desencarnar a qualquer momento, mesmo antes de nascer. Caso a gravidez prevaleça, nascemos sem saber de muita coisa, vista que um dos objetivos da reencarnação é apagar o máximo das experiências pretéritas, a fim de que o espírito possa ter mais liberdade para fazer suas escolhas. Além do mais, era a voz de Corina. Ao nascer, o espírito reencarnante já corre contra o relógio, visto que sua permanência no planeta terá um tempo de duração, ou seja, cedo ou tarde, de acordo com os propósitos do espírito, todos vão morrer dentro de um determinado espaço de tempo. Atualmente, por exemplo, os encarnados mal chegam aos 100 anos de idade. Daí que, mais uma vez, era Magda, é muito importante que os encarnados aprendam a lidar com o luto e com o que dele advém, como saudade, tristeza, arrependimento e uma série de sentimentos que só ele é capaz de nos provocar. Infelizmente, Magda prosseguiu, como sabem, já que a acompanham desde que reencarnou, Estelinha não conseguiu, por ora, perdoar a si Décio por conta do que passaram. Ela tem ido ao centro espírita, tem feito o evangelho no lar, observou Deodato. Embora tivesse ideia de que o perdão lhe fosse algo difícil de ser elaborado, ela tem apresentado mais serenidade. Sem dúvida, concordou Hilário. Mas ela remoe os acontecimentos tristes. Embora seja grata por ser mãe de Marcílio, ainda sente raiva de Décio. Isso quer dizer, iniciou Corina, que ela está desenvolvendo uma doença que vai ser responsável pelo seu desencarne, revelou Hilário. O sentimento de raiva e impotência já passou do plano energético para o físico. O corpo de Estelinha começará, em breve, a apresentar sinais de fraqueza. Ela não tardará a retornar à nossa dimensão. O que podemos fazer? Quis saber Corina. Nada, ele respondeu. É lição de Estelinha. O espírito precisa passar por essa dolorosa experiência a fim de compreender outros aspectos relacionados à eternidade da vida. Foi por isso que os chamei. Está na hora de começarmos a vislumbrar o retorno de vocês dois.